Fala, rapaziada, Léo na área. Seguinte, rapaziada, aula de hoje, aula boa, aula grande, aula pra gente entender um pouquinho o que é esse mundo no final do século XIX, início do século XX, tá? A gente vai estar falando aqui do mundo completo, então assim, a gente está falando não só de história do Brasil, de história geral. A gente está falando de como todo esse processo do mundo no início do século XX foi importante. É interessante lembrar que é o seguinte, a gente tem aqui 3 quadros definidos para a gente falar disso. Nesses 3 quadros, a gente consegue trabalhar 3 movimentos. É importante você saber que esses 3 movimentos estão integrados, mas o fato deles estarem integrados não quer dizer que a gente possa trabalhar de maneira separada. É importante entender que há uma complexidade e um processo de unificação desses 3 mundos. Basicamente, a segunda revolução industrial gerou o imperialismo, que gerou a Primeira Guerra. O quadro que está aqui montado é um quadro bem simples, para a gente pegar apenas alguns conceitos mais importantes. Mas eu preciso que você venha junto comigo, que a gente vai trabalhar bastante coisa. Essa é uma aula que a gente pode fazer uma integração muito interessante com o pessoal da geografia, por exemplo. Principalmente quando a gente fala de segunda revolução industrial. Tá? Por quê? É uma aula que fala de mudanças no capitalismo, de mudanças da estrutura socioeconômica, mudanças da estrutura geopolítica do mundo e vai desencadear no movimento mais importante do século XX. Eu costumo falar de Primeira Guerra como a Grande Guerra. Tá? Então, olha só, vamos parar para pensar antes da gente começar. Eu falo de Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial, eu falo de corrida imperialista e dessa corrida imperialista eu falo da Grande Guerra e falo de algumas consequências. Então, tá, esse é o ponto inicial. A gente começa a nossa aula de hoje no final do século XIX. A gente se transporta para o final do século XIX e começa a pensar o que está acontecendo nesse final do século XIX. O que está acontecendo nesse mundo tão importante, que é importante para a gente pensar esse século XIX. O primeiro ponto que a gente tem que lembrar é o seguinte, o final do século XIX, ele representa uma mudança na fase da Revolução Industrial. Cara, isso é muito importante, porque se você fala de mudança na fase da Revolução Industrial, você fala de um segundo momento. No primeiro momento, a gente trabalhar um pouquinho a ideia de uma revolução industrial, que são modificações dos aspectos produtivos ao longo do mundo, você trabalha uma mudança bem interessante. Sai de um aspecto muito caseiro, se a gente pode dizer, rudimentar ou rústico, se você quiser trabalhar assim também, passa por um processo muito mais específico. Eu uso uma fábrica, eu uso uma produção. Aqui, esse processo já está consolidado. Está tão consolidado que ele precisa de uma nova mudança de estrutura. E é por isso que a gente chama de Segunda Revolução Industrial. Na Segunda Revolução Industrial, eu trabalho mais inovações ainda. Eu trabalho mais revolução ainda, mais inovação, novos produtos, novas mercadorias, novos aspectos, novas demandas. O mundo agora não é o mesmo do século XVIII. O mundo precisa desse processo de demandas. Um dos primeiros conceitos que a gente trabalha é a utilização desse aço e do petróleo, que são os 2 novos produtos que vão ser muito utilizados para um processo de revolução industrial. Na prática, se você tem uma produção de aço e petróleo cada vez maior, você tem uma lógica cada vez mais importante desse aspecto produtivo. Agora, os produtos a serem trabalhados são outros, as necessidades são outras. Exemplo, eu tenho mais gente circulando, eu preciso modificar meus meios de transporte, eu preciso de um aumento da velocidade. Uma das características mais importantes da Revolução Industrial, justamente essa relação do tempo, a análise que se faz com o tempo, a busca por um tempo menor, a otimização do tempo. Isso a gente fala muito quando comenta ali da primeira Revolução Industrial. Nesse momento, a gente tem outros processos mais importantes. O progresso tecnológico, o progresso financeiro, a ideia de um capitalismo diferenciado. Vamos lá? Se eu falo de novas tecnologias, aço e petróleo, a gente já combinou que isso vai ser utilizado. Mas o que vai ser tão importante? Cara, essa segunda fase da Revolução Industrial, ela é marcada por algumas questões. A primeira delas, o uso do aço e do petróleo, a gente já falou. A segunda delas, os meios de transportes. A gente está falando aí muito de ferrovias, muito de automóvel, tá? A gente está falando muito disso. E a terceira delas, a questão da comunicação. A gente tem uma demanda por comunicação muito grande nesse período. A própria imprensa vai se renovando nesse período, principalmente pela utilização do telefone. Então a gente tem uma comunicação diferenciada.
Esses três aspectos são extremamente importantes. Você entender que a busca por as novidades, buscas por progressos tecnológicos, utilização de novas mercadorias, utilização de novos espaços vão acabar trazendo uma grande modificação dessa estrutura produtiva mundial. E como é que isso vai acontecer, Léo? Vai acontecer basicamente o seguinte: o capitalismo vai precisar se reorganizar. Esse primeiro capitalismo, em que você tinha empresas montando ali sob demanda, trabalhando sob demandas, precisa aumentar a sua produção e, mesmo assim, aumentar o seu consumo. Por isso mesmo que a gente pode dizer que entre o final do século XIX e o início do século XX, o capitalismo passa por crises sucessivas. O final do século XIX mostra, por exemplo, crises de superprodução constantes, porque você tem mais produto, você tem mais formas de produzir, você tem novas maneiras de produzir e essas novas maneiras vão acabar gerando crises de superprodução. Não é sempre que os estados estão capazes para absorver esse processo produtivo. Esse dinheiro circulante não é tão importante assim, ele não circula com tanta facilidade. A gente está inaugurando uma fase nova que chama-se capitalismo monopolista. O capitalismo financeiro, a ideia de que esse capitalismo está bancando inovações. E para bancar inovações, esse capitalismo precisa de consumo. Essa é a lógica principal. Você produz mais, você consome mais. Se você produz mais e consome menos, ou não tem aumento de consumo, você acaba aí gerando crises sucessivas. E o capitalismo entra em crises sucessivas justamente por isso. Porque quanto mais se produz e não se consome, mais crise ele tem. Essa é a grande vantagem do capitalismo. O capitalismo talvez seja um sistema, se a gente pode apontar algumas vantagens ideais, é que ele se reinventa. A gente costuma dizer que ele é um camaleão, que ele vai se reinventando, vai modificando de cor, vai modificando de aspecto, justamente por isso. Porque conforme as crises vão ocorrendo, esses próprios estados vão produzindo mais, vão absorvendo a sua produção, os estados vão se fazendo mais presentes às vezes. Em momentos de crise o estado vai lá, aporta um dinheiro para poder comprar as coisas e não gerar diminuição do preço. Isso aconteceu muito no Brasil, tá? Principalmente no Brasil de Vargas, tá? Então você vê, há um movimento muito importante de que essa superprodução seja sempre acompanhada desse superconsumo. Não havendo um dos dois, aí você gera uma crise muito maior. Tá bom? Então, ó, você tem a ideia de que tudo vai se fundir em aspectos mais importantes. O capitalismo financeiro vai dominar muito isso. Vão ter controle de empresas, controle de mercados efetivo, justamente para que você não consiga sair desse processo. E a saída do processo vai gerar uma necessidade de divisão internacional do trabalho. A ideia do capitalismo da segunda revolução industrial é extremamente importante porque você vai levar uma nova divisão internacional do trabalho, em que áreas periféricas, tá? América, Ásia e África, vão estar sempre atreladas a áreas centrais. A gente fala mais da Europa como área central, Estados Unidos que vai ser um polo também de produção ao longo da segunda revolução industrial. E qual é a lógica? Você tem as áreas centrais sendo produtoras e as áreas periféricas sendo consumidoras. Nesse sentido, você começa a entender um pouquinho dessa lógica do capitalismo. A Europa vai continuar produzindo cada vez mais. Os Estados Unidos agora também entra num processo de produção cada vez mais. Talvez a grande colônia que tenha ascendido a metrópole como forma específica aí. E aí você tem as áreas periféricas cada vez crescendo mais. A América, por exemplo, consumindo mais produtos. A África e a Ásia consumindo mais lógicas de produtos específicos. É nesse sentido que a gente cai para esse quadro do meio, falando em corrida imperialista. Quando a gente fala que o próprio capitalismo se reorganizou, que o próprio capitalismo transformou e gerou mudanças maiores para a sua estrutura, a gente fala que esse capitalismo gerou o que a gente chama de corrida imperialista, ou imperialismo em si, tanto faz. E o que é o imperialismo em si? A ideia principal da formação de novos impérios. Impérios esses que não eram necessariamente físicos, ok? Impérios esses que eram muito mais voltados para o consumo de produtos, como a gente falou há pouco tempo, na ideia de você consumir essa superprodução, acompanhar o superconsumo, tá? A ideia de que esses estados vão estar atrelados através de um processo de consumo. Vamos pensar o que está acontecendo no final do século XIX na Europa e no mundo. No final do século XIX, que vai gerar o século XX, a gente tem 2 novos estados europeus formados, que já faziam muito parte de mercado, que é a Alemanha e a Itália, e aí a gente tem a liderança do Zollverein na Alemanha, e a liderança de Piemonte e Sardenha na Itália, que são 2 pontos importantes que unificam e formam os estados tanto da Itália quanto da Alemanha, tá?
Esses dois novos países estão chegando, a diferença é que esses dois novos países já têm uma burguesia consolidada, já têm uma elite consolidada, já têm um processo industrial consolidado e cabe a eles produzir todos esses aspectos. Então, olha só, a gente tem novos estados surgindo, novas formas de produção, novas tecnologias, busca por mercado. É nesse sentido que a gente fala na busca por mercado. Os mercados passam a ser muito mais importantes do que eram há pouco tempo atrás. A ideia principal de que o mercado precisa estar junto da superprodução é muito importante. Nesse sentido, a gente pode falar de neocolonialismo, uma ideia de que você busca uma nova forma de colonização. Essa nova forma vem entre aspas, tá? Porque quando a gente fala de América, realmente é uma nova forma totalmente diferente. A ideia principal é, eu não quero levar uma missão até você. Eu quero que você consuma os meus produtos. Para a África e Ásia, a gente pode trabalhar um pouquinho diferente. A ideia da África e da Ásia, desse processo de formação de um mercado consumidor, é você se juntar com governos específicos, levando uma ação civilizatória, por vezes até religiosa, tá? Mas levando a civilização até esses espaços que não têm civilização. O interesse inicial é muito mais você coletar matéria-prima, transformar mercados consumidores, do que efetivamente você levar uma civilização. É nesse sentido que quando a gente fala que no final do século XIX houve uma conferência para partilhar a África e a Ásia, é que vai gerar uma série de problemas. A gente está falando de um mundo em que vai se redividir. A gente está falando de um mundo que vai se redividir baseado no financeiro, capitalismo financeiro, baseado na produção de produtos, baseado em novas tecnologias, baseado em novos mercados consumidores. A gente está falando de um mundo que não vai levar em consideração as fronteiras e as questões geopolíticas, como já não levou anteriormente, se a gente fala de colonialismo. E aí a gente precisa definir algumas coisas muito importantes. Essa corrida imperialista, ela vai se dar muito forte quando a gente fala de África e de Ásia. África e Ásia vão estar muito atrelados a determinados processos. Vamos começar pela África. Se a gente fala da África, a gente fala que os Estados europeus queriam porque queriam estar dentro da África de qualquer maneira. A ideia principal era buscar uma matéria-prima, era buscar um mercado consumidor, era dominar aqueles espaços. E dominavam, efetivamente. A França, por exemplo, foi um dos estados que mais dominou estados africanos. Até hoje, o francês é um dos idiomas mais falados na África, tá? Ou nas Áfricas, aí fica a critério de cada um. Mas, principalmente, a presença da França nesse meio termo vai ser muito importante para isso. A França vai dominar como poucos, a Inglaterra também vai dominar como poucos. Na lógica sempre de você manter um ideal de produção cada vez maior. Você aumenta a sua produção, você mantém o seu capitalismo efetivo, você valoriza o seu nacionalismo, porque você está impondo ao outro a sua visão. Isso que a gente definiria lá atrás como etnocentrismo. Você não leva em consideração a cultura do outro, hierarquiza e diz que a sua é mais importante. Portanto, você leva a sua cultura para o outro que está aculturado. Então, você leva a sua cultura. Tá? Então, o imperialismo africano é muito forte. Essa busca por mercado é muito forte. Se a gente fala na Ásia, a gente fala de uma série de expansões muito fortes. A Ásia e a África, você vai ver estados europeus estimulando conflitos internos para justamente poder dominar, estimulando cada vez mais. Só que eu queria fazer um destaque muito importante na Ásia. Na Ásia eu queria fazer um destaque a esse cara aqui, o Japão. O Japão tem um cara chamado Meiji, que ele vai propor uma reformulação da estrutura produtiva japonesa. E essa reformulação da estrutura produtiva japonesa vai fazer com que o Japão realmente comece a tomar uma grande liderança na Ásia. E que reformulação é essa? Primeiro, você transforma um processo de mecanização, você transforma um processo em que o campo vai ser muito utilizado, você transforma um processo de industrialização, você muda todo o processo oriental, todo o processo educacional da população, fazendo com que essa população entenda que há uma necessidade de produção. Até hoje a gente tem traços muito fortes dos Meiji na sociedade japonesa. A ideia principal da não contestação, a ideia principal da reprodução, a ideia principal da disciplina, tudo isso é algo muito passado pelo Meiji, tá? No final do século XIX.
Um dos pontos mais interessantes que a gente pode comentar sobre o Meiji é essa estruturação do processo industrial. Ele estrutura como um todo. Isso faz o Japão crescer de uma forma assustadora, valorizando o nacionalismo, valorizando produções cada vez maiores e principalmente, rapaziada, expandindo o seu território. O Japão chega a invadir a Rússia, o Japão chega a invadir a China, o Japão chega a ganhar grande parte do processo. O Japão quer uma ilha. E isso tudo vai entrar na nossa terceira parte da aula, que é justamente quando a gente fala da Grande Guerra.